Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui nesse momento tão forte. O primeiro encontro de Moisés, face a face, entre aspas, que Deus, na verdade, não tem face nesse momento, né? A face de Deus é a face de Cristo, a sagrada face. Aqui ainda não tinha encarnado, mas é um momento em que o Moisés tem contato com a santidade, com a presença de Deus ali fortemente. Primeiro é num monte, para mostrar que a gente sobe espiritualmente. Depois tinha uma chama que não se parava de consumir, né? Uma chama que não se consumia. O amor de Deus, né? E aí, Moisés tentou se aproximar e Deus disse: Moisés, Moisés, aqui estou, não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Aqui Deus começa a ensinar para Moisés e o povo judeu que santo é o quê? Quem está junto de Deus. Deus é santo. Santo é aquele que é separado para Deus. Tudo que é divino é santo. Por isso que a igreja é santa. Tem membros pecadores, mas o pecado não é da igreja. O pecado tem que ser purificado na igreja santa, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, santo é aquele que sai do mundo para Deus, para a sua órbita, né? A órbita de santidade. E depois uma coisa meio inusitada. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, os pais estão vivos. Não sou, depois Jesus fala isso, né? Deus não é um Deus de mortos lá no Evangelho. Deus de vivos, ninguém morre mais. A alma é para sempre. Depois Deus chama pelo nome. Aqui cai por terra qualquer tipo de reencarnação. Se Deus é perfeito e age na nossa vida, é claro que nós somos únicos. O amor dele tem que ser único. Sendo perfeito, o que ele vai ganhar? Se não fosse pelo amor imensurável que ele tem. Então, Abraão é sempre Abraão. Depois não vai reencarnar em João, Zé. Tem uns que falam de reencarnação até com animal, né? Coisa ridícula. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Moisés cobriu o rosto. Por quê? Porque ainda essa intimidade com Deus ainda é um pouco imperfeita, né? Hoje é mais perfeita do que antes, apesar que ainda nós vimos Deus de uma forma ainda meio que coberta pela nosso pecado, né? A gente não vê e nem degusta Deus, vou usar essa palavra, de uma forma plena, só lá no céu. E depois começa Deus a dizer que ouviu o clamor do povo que estava lá sendo escravizado, e a opressão dos egípcios. Então Deus ouve o clamor de quem o chama, de quem o invoca, quando nós estamos passando por dificuldade, ou mesmo uma ação de graças, né? O louvor. E depois ele manda Moisés ir até o faraó e pedir para libertar os filhos de Israel.
E aí Moisés, como a maioria das pessoas que são chamadas por Deus, disse: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos? Quem sou eu, né? Você deve estar enganado. Eu não sou nada. Inclusive, eu até matei um ali. Sou assassino. E Deus fala: eu estarei contigo. E este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Eu estarei contigo. Essa é a frase para todos nós, nas nossas vocações. Eu, como sacerdote, quando Deus chamou para o sacerdócio, eu também falava: mas por que eu? O que tem a ver? Eu só penso em mim, né? Com certeza ele sempre disse: eu estarei contigo. Ah, porque eu aqui na minha família só tem eu que vou para Deus, ninguém quer saber de nada. Eu não aguento mais. Eu estarei contigo. Todo mundo tem o chamado de evangelizar, né? Tem que confiar nessa presença de Deus, que é o que sustenta a gente. É o que vai sustentando. Às vezes a gente não vê. A gente não vê o que Deus faz. Você faz pouco e Deus faz muito. Ontem, no atendimento, 5h30, não tinha ninguém, eu vim para casa. Aí a Carla falou que tinha mais duas confissões. Aí eu voltei. Eram 2 confissões extraordinárias. Assim, pena que eu não posso falar nem nada, né? Mas extraordinárias. Coisas, talvez foram os presentes de 3 anos de padre que eu ganhei. Extraordinárias. Assim, de eu ficar de boca aberta, né? Então, essas coisas é que sustentam. E às vezes as pessoas que eu não imaginava, né? E eram 2 tipos de confissões. Uma de uma pessoa que, uma vida afastada de Deus, foi evangélica e fez uma confissão extraordinária. Extraordinária, como se fosse católica, extraordinária. E a outra, que já é de igreja, com um crescimento espiritual. E eu vou ser sincero que eu não dava tanta atenção para essa pessoa, achei que ela estava no... Aí eu perguntei: mas você está estudando muito? Você está rezando muito? Eu nem sabia tanto, porque a sua confissão foi extraordinária. Ela disse: não, estou estudando catecismo, a Bíblia, rezando o rosário e adorando todos os dias. Uau, né? É diferente quando a pessoa fala. Totalmente diferente. As palavras, o nível, é outro nível, é outro patamar. E eu ouvia e falei: uai. Mal esperei ela terminar e tive que perguntar: falei, mas você está estudando? Porque a forma que você está falando não é normal. Não é? Aí ela: não, leio o catecismo todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, adoro e rezo o rosário. Pronto. Então, é extraordinário. Essas coisas a gente só vai ver com o tempo. E tenho certeza que muitos eu vou ver só no juízo final. Né? Porque tem muitas sementes. Tem muita gente que me odeia hoje ainda, que um dia a semente pode... Às vezes eu nem vou estar aqui mais, né? E aquela sementinha nasce no meio do ódio. Porque o ódio também... Sabe que eu prefiro gente que odeia do que quem é indiferente? Porque se odeia é porque está incomodando. Né? Está falando... É muito engraçado. Tem gente que nem me conhece direito, que fala
Falo, gente, mas deve estar incomodando alguma coisa, né? Porque talvez seja melhor do que quem é indiferente. Por isso que Deus fala, oxalá fosses frio, oxalá fosses quente. O morno eu vomito. E no Evangelho temos essa grande revelação. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos não é a sabedoria dos humildes. Os sábios e entendidos é aqueles que se acham autossuficientes, né? Aqueles que acham que por si só conseguem. E revelaste aos pequeninos. O pequenino é aquele que se reconhece totalmente dependente de Deus. Totalmente. Como foi São Camilo, né? São Camilo que sempre, ele era do mundão mesmo, viciado em cartas, e depois, no hospital, por causa de uma ferida no pé, vai amolecendo o coração. Então, o pequenino é um mistério. Tem assassinos que são pequeninos, como Moisés, como São Paulo. O pequenino é um coração que só Deus conhece. Que independente do erro, quando consegue ter uma visão do mundo diferente, se entrega completamente à vontade de Deus. Só Deus. Maria Madalena, um coração tão pequenino, né? Alguém que foi pecadora, mas ali Jesus viu algo diferente. Tanto é que ela deu show nos apóstolos, vai. Show! Ela deixou os apóstolos no chinelo, pelo amor que ela sentia, por ter um coração pequenino. E depois Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho o quiser revelar. Então o pequenino tem um relacionamento forte com o Filho. Como essa de ontem, na confissão. Rosário. Não tem coisa extraordinária para mudar alguém. Minha vida mudou tudo por um terço, todos os dias, né? Aliás, começou com 3 Ave Marias, lembra? Do padre. Depois passei para o terço. Extraordinário. Rosário. Bíblia. Catecismo. Adoração. O limite para essa pessoa é o céu. Ofertório.